Agora tenho a subida honra de passar a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PAICV, Sr. Deputado João Batista Pereira, para proferir o seu discurso. Sua Excelência, Doutora José Maria Pereira Neves, Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência, Senhora Austelino Tavares Correia, Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Sua Alteza Real Grão-Duque de Luxemburgo, Sua Excelência, Senhor Presidente da República da Guiné-Bissau, Sua Excelência, Senhor Presidente da República de Portugal, Sua Excelência, Senhor Presidente da República do Senegal, digníssima Senhora Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Excelência, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Excelência, Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. José Lícias Correia e Silva, Senhora Primeiro-Ministro do Grão-Ducado do Luxemburgo, Excelência, digníssima Senhora Primeira-Ministra da República de Moçambique, Senhores Presidentes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, Excelências, Senhores Antigos Presidentes da República, Comandante Pedro Verona Rodrigues Pires e Jorge Carlos Fonseca e digníssimas esposas, senhoras e senhores membros do Governo, senhores representantes dos chefes de Estado da Argélia, do Brasil, do Ghana e da Santa Sé, senhor primeiro vice-presidente da República de Moçambique, senhoras e senhores deputados nacionais, senhoras e senhores deputados nacionais de países amigos aqui presentes, senhores antigos presidentes da Assembleia Nacional, Dr. Amílcar Spencer Lopes, engenheiro António Espírito Santo Fonseca e Dr. Basílio Moço Ramos, senhora Reverendíssimo Cardeal D. Arlindo Furtado, senhor antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Dr. Carlos Veiga, senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhora Procurador-Geral da República, senhor Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, senhor Provedor de Justiça, senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, senhoras e senhores Presidentes de Câmaras e Assembleias Municipais aqui presentes, senhores Embaixadores, representantes dos organismos internacionais e cônsules honorários presentes, senhor Presidente da Sociedade Internacional para os Direitos Humanos, senhor Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, senhor Governador do Banco de Cabo Verde, senhor Chefe da Casa Civil do Presidente da República, senhor Chefe da Casa Militar do Presidente da República, senhores membros do Conselho da República, senhor Diretor Nacional da Polícia Nacional, senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, senhora Presidente da Comissão Nacional de Eleições, senhores bastonários das ordens profissionais aqui presentes, senhora Presidente do Partido Popular, senhores combatentes da liberdade da pátria, senhores representantes das confissões religiosas, senhores representantes das organizações da sociedade civil, senhores jornalistas e representantes da comunicação social, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, cabo-verdianas e cabo-verdianos, estimados compatriotas espalhados pelos 4 cantos do mundo. Hoje, 5 de julho de 2025, celebramos 50 anos da proclamação da independência de Cabo Verde, uma das datas mais decisivas e luminosas da nossa história coletiva. A independência nacional representa a materialização do maior projeto político dos cabo-verdianos e constitui o coroar
de uma luta de gerações, ainda que essa luta nem sempre tivesse como objetivo imediato a independência, mas antes de tudo, o anseio de uma vida mais digna e justa para o nosso povo. Na verdade, as primeiras tentativas de desligar Cabo Verde da potência colonizadora surgiram a partir da segunda década do século XIX. Não se tratava propriamente de uma independência nacional, mas da ligação de Cabo Verde ao Brasil, para onde fora transferida a corte portuguesa na sequência da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. A denúncia social do colonialismo e da exploração, a exaltação da dignidade do povo trabalhador e a esperança coletiva de transformação económica e libertação nacional ganharam força, sobretudo, a partir do século XX. É de recordar que a década de 1940 foi particularmente difícil para o arquipélago. De facto, enquanto a Segunda Guerra Mundial se travava de forma violenta na Europa e em várias partes do mundo, Cabo Verde estava entregue a si próprio e a seca fazia-se sentir com violência. Enfrentamos duas fomes terríveis, em 1943 e 47, que ceifaram a vida de cerca de 45 mil pessoas e forçaram milhares de cabo-verdianos a emigrar, aceitando contratos de trabalho precários nas plantações de cacau de São Tomé e Príncipe e nas plantações da então Angola portuguesa. E de resto, assaz eloquente o poema Amanhã, publicado no número 2 da revista Certeza, sim senhor. Portanto, em junho de 1944, da autoria de António Nunes, um dos poetas que melhor expressaram a dor e o sofrimento do povo cabo-verdiano quando escreveu: Mamãe, sonho que um dia, em vez dos campos sem nada, do êxodo das gentes nos anos de estiagem, deixando terras, deixando enxadas, deixando tudo, das casas de pedra solta fumegando ao alto, dos meninos espantalhos atirando fundas, das lágrimas vertidas por aqueles que partem e dos sonhos aflorando quando um barco passa, dos gritos e maldições, dos ódios e vinganças, dos braços musculados que se quedam inertes, dos que estendem as mãos, dos que olham sem esperança o dia que há de vir. Mamãe, sonho que um dia estas leiras de terras que se estendem, quer seja o Mato Engenho, da Cabalaio ou Santana, filhas do nosso esforço, frutos do nosso suor, serão nossas. E então, o barulho das máquinas cortando, águas correndo por levadas enormes, plantas a apontar, trapiches pilando, cheio de melaço estonteante, quente, revigorando os nossos sonhos e remoçando as ânsias, novas savas brotarão da terra dura e seca. Excelências, para honrar verdadeiramente esta data, é indispensável recordar o ponto de partida do nosso percurso como país independente. Em 1975, o retrato de Cabo Verde era o de uma nação marcada pela diversidade extrema. O rendimento nacional per capita era de cerca de $250. A esperança média de vida rondava os 57 anos. A taxa de analfabetismo era muito elevada. Cerca de 60% da população adulta não sabia ler nem escrever. Valor que ultrapassava 70% nas zonas rurais e entre as mulheres. A taxa de mortalidade infantil situava-se em torno dos 150 óbitos por cada 1000 nascimentos. O país tinha um setor agrícola profundamente vulnerável e uma economia quase sem infraestruturas e com comunicações rudimentares. Nas finanças públicas, a situação era dramática. Aliás, a situação de Cabo Verde, por ocasião da independência nacional, consta de um relatório apresentado pelo Alto Comissário Almeida Dessa, na reunião da Comissão Nacional de Descolonização, realizada em Lisboa, a 25 de janeiro de 1975. Segundo este documento, Cabo Verde vivia, na altura, o seu 7º ano consecutivo de seca.
90% da população que se ocupava do setor agrícola estava, por consequência, no desemprego. Do ponto de vista alimentar, o estoque de açúcar encontrava-se no limite zero. O leite deveria terminar dentro de dias. O do milho daria até 15 de fevereiro e o do feijão até 15 de março de 1975, lógico. E, o que era mais grave, não havia dinheiro para a aquisição de novos abastecimentos. A nível industrial, o pouco que havia encontrava-se praticamente falido. O Tesouro de Cabo Verde encontrava-se completamente exaurido. No dia 22 de janeiro, tinha dívidas no valor de 18 mil contos, as quais foi obrigado a contrair para pagar a segunda quinzena de dezembro aos que beneficiavam do plano de apoio às populações mediante frentes de trabalho através de um subsídio não reembolsável. O orçamento previsto para o ano econômico de 1975 era de 500 mil contos. Esse montante tinha um destino certo: 250 mil contos para frentes de trabalho, 180 mil contos para pagamento das diferenciais de preços, 60 mil contos para distribuição direta e 10 mil contos para medicamentos. Cabo Verde ascendia à independência com uma população estimada de 280 mil habitantes e uma economia completamente arruinada. A agricultura, essencialmente de sequeiro, encontrava-se em crise por conta da seca prolongada há mais de 8 anos, mantendo-se ainda 91% da população economicamente ativa dependente, em grande parte, das brigadas de apoio social. A indústria resumia-se a 3 ou 4 padarias obsoletas e 2 unidades falidas de captura e conserva de peixe, uma em São Vicente e outra na Boa Vista. Este era um retrato das ilhas que o mundo viu transformar-se em país independente e soberano, perante a desconfiança de muitos que consideravam que Cabo Verde não possuía recursos capazes para sustentar uma empreitada tão gigantesca e tão difícil. Mas, como escreveu o poeta Elviro Martins nos Flagelados do Vento Leste, o mar transmitiu-nos a sua perseverança. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. Foi assim, moldados por estas ilhas áridas e pelo Atlântico profundo, que nos tornamos um povo resiliente. Sobrevivemos às agruras desta natureza madrasta, à fome, à seca, à pobreza persistente e a todas as formas de adversidades que durante os séculos testaram a nossa determinação. Hoje, passados 50 anos sobre a proclamação da nossa independência nacional, podemos afirmar com legítimo orgulho que vencemos muitos desses desafios. Cabo Verde é hoje reconhecido como um país democrático, estável e comprometido com o progresso humano. Temos voz ativa no concerto das nações e somos respeitados pela firmeza dos nossos princípios e pela qualidade da nossa participação na comunidade internacional. A história que construímos em 5 décadas demonstra que, apesar das limitações, fomos capazes de transformar esperança em conquistas e sonhos em realidades palpáveis. Celebrar este cinquentenário é, pois, não apenas rememorar o passado, mas também renovar o compromisso com o futuro e com as gerações vindouras, chamadas a elevar ainda mais alto o nome de Cabo Verde. 50 anos envolvidos, a esperança média de vida dos cabo-verdianos passou de 57 para 75 anos. A taxa de alfabetização subiu de aproximadamente 25% para 99% entre jovens de 15 a 24 anos. A taxa de mortalidade infantil desceu de cerca de 150 para menos de 15 óbitos por 1000 nascimentos. E o PIB per capita de Cabo Verde situa-se hoje em torno de $5.500, mais de 20 vezes superiores ao de 1975. Aliás, o Índice de Desenvolvimento Humano resume melhor esta evolução. Em 1975, se Cabo Verde fosse medido, estaria entre os 20 países de índice de desenvolvimento humano mais baixo do mundo. Hoje, figuramos no grupo de países de desenvolvimento humano médio, aproximando-se cada vez mais do patamar das nações mais avançadas do continente. Excelências, como tendes a honra e o privilégio de constatar,
Cabo Verde de hoje nada tem a ver com a fotografia do país que nasceu independente há 50 anos atrás. Este percurso foi possível graças ao contributo coletivo de múltiplas gerações. Ao celebrarmos esta data, temos o dever de reconhecer os precursores desta luta, especialmente aqueles que, através da cultura, da literatura e do pensamento crítico, fortaleceram a identidade e a consciência nacional cabo-verdiana. Figuras como Baltazar Lopes da Silva, Manuel Lopes e Jorge Barbosa, que através do movimento Claridade deram voz às nossas realidades, às nossas dores e às nossas esperanças. Poetas como Ovídio Martins, Cursino Fortes e Armênio Vieira, que celebraram a força e a beleza do nosso povo, denunciaram as injustiças e inspiraram a resistência. E não podemos esquecer António Nunes, cuja poesia traduziu o sonho coletivo de um Cabo Verde livre e renovado. Todos eles foram a alma cultural da nossa independência e semearam a identidade e o orgulho que continuam a guiar o nosso país rumo a um futuro de progresso e dignidade. Recordamos o legado de Amílcar Cabral, o visionário que lançou as bases de uma luta que não foi apenas militar, mas também cultural e moral. Como líder do movimento que conduziu a independência da Guiné, Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral é reconhecido internacionalmente como um dos maiores líderes revolucionários do século XX. Homenageamos com sentido de gratidão e respeito todos os combatentes da liberdade da pátria, homens e mulheres que assumiram com coragem e determinação o peso histórico da nossa libertação. Neste contexto, cumpre-me expressar uma palavra de especial reconhecimento ao ex-presidente da República, comandante Pedro Verona Rodrigues Pires, presente nesta sessão solene, combatente da liberdade da pátria, primeiro-ministro durante os primeiros 15 anos de independência nacional e presidente da República por 2 mandatos consecutivos após a transição democrática. O comandante Pedro Verona Rodrigues Pires constitui uma referência incontornável da nossa história contemporânea. É motivo de profundo apreço poder celebrar 5 décadas de independência na sua presença, comandante, testemunhando a concretização do projeto coletivo pelo qual se bateu e que hoje é respeitado em todo o mundo. Senhora Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras deputadas e senhores deputados, distintos convidados. Nestes 50 anos de independência, Cabo Verde acumulou uma experiência política singular. Num primeiro momento, vivemos a etapa do monopartidarismo, que, não obstante as suas limitações, permitiu afirmar a soberania nacional, preservar a unidade interna e lançar as bases essenciais do Estado. Num segundo momento, abraçamos a democracia pluralista, consolidando as liberdades fundamentais e o princípio da alternância democrática, ainda que persistam desafios relevantes que continuam a interpelar a maturidade e a qualidade da nossa democracia. O nosso país tem testemunhado alternâncias pacíficas de governo, pautadas por elevada maturidade democrática e preservação da estabilidade institucional. Enfrentamos crises económicas severas, epidemias e pandemias devastadoras e longos períodos de seca. Apesar de todas as adversidades, fomos capazes de resistir e avançar com dignidade e determinação. Ao longo destes 50 anos, uma certeza permaneceu inabalável: a paz que cultivamos, a coesão social que consolidamos e a estabilidade social, a estabilidade política que soubemos preservar. Estes 3 pilares são, quanto a nós, o fundamento indispensável do progresso, sobretudo em nações pequenas, com territórios dispersos e vulneráveis às mudanças climáticas como o Cabo Verde. A paz evita o desperdício de gerações na violência. A coesão social mantém viva a solidariedade que nos une e a estabilidade política torna possível o investimento, a construção de infraestruturas e o desenvolvimento econômico e social que almejamos. Cabo Verde é, por tudo isso, um caso de sucesso reconhecido internacionalmente. Estamos entre os países africanos com maior liberdade política e de imprensa, segundo a Freedom House e os Repórteres Sem Fronteiras.
Ocupamos posições de destaque no índice Ibrahim de boa governação. Somos um país de desenvolvimento médio no índice de desenvolvimento humano do PNUD. Por isso, confiamos que Cabo Verde tem tudo para dar um salto qualitativo nas próximas décadas. Este salto exige que a nova geração, cada vez mais informada e exigente, olhe para o presente com os olhos dos combatentes pela independência. Só assim, ela poderá ser ambiciosa, solidária e determinada na tarefa histórica de construir um Cabo Verde verdadeiramente desenvolvido. – 5 de julho é caminho aberto para a felicidade. Viva Cabo Verde livre e independente! Muito obrigado.